Vamos ser honestos, tá bom, gente? A expressão "nunca julgue um livro pela capa" só fazia sentido naquela época onde capa de livro se resumia a um negócio de couro que a pessoa usava em livros para proteger o livro de, sei lá, das pancadas da vida, sabe? Aquela época onde você só tinha dinheiro para um livro só para durar gerações na sua família, então tinha que ser um couro muito duro ou madeira ou qualquer coisa assim, muito resistente para aguentar pancada a vida inteira e preservar o seu conteúdo. Livro era isso, quer dizer, capa de livro era isso. Então nunca julgue um livro que levou pancadas a vida inteira e está lá aquela capa de couro rabiscada, arriscada, danificada, craquelada, ou não sei o que rola com capas de couro. Aí fazia sentido a expressão, né? Nunca julgue um livro pela capa. Hoje em dia, capa de livro é que nem vídeo no YouTube. Você vai procurar por assunto, vai clicar foi ótimo, né? Vai buscar a capa que te chama mais atenção. Aí você vai lá e vai testar este vídeo, este livro. Capa de livro é isso, gente, é para você vender o livro. Então sim, julgue um livro pela capa, eu estou certo, tá? Eu discordo da expressão, essa expressão tem que ser contextualizada, para os dias de hoje. Julgue-se sim um livro pela capa, e é claro que eu tenho exemplos na minha vida de que eu fiz exatamente isso. Olá, povo roxo deste mundo cinza. E eu julgo o livro pela capa, sempre fiz isso e sempre farei isso. E antes de mais nada, tá? Eu realmente estou falando sobre capas de livros, tá bom, gente? Não é ironia, não é sarcasmo, não é metáfora, não é nada disso. Eu, de fato, só leio livros cuja capa me atraiu, porque eu achei a capa legal, porque eu achei a capa muito bonita. Ou de tão brega que é a capa, me chamou a atenção, porque, cara, é tão brega esta capa que tem que ser bom este livro. E de fato, tem uma coleção inteira que realmente é assim. A capa é a mais brega possível, mas os livros são muito bons. De qualquer maneira, eu quero falar sobre isso com vocês. Julgue sim um livro pela capa sempre que você puder. Antes de eu começar este vídeo, eu tenho que falar aqui, tá, gente? É sério mesmo, eu estou falando sobre capas, tá? Capas de livro, ênfase em Kindle, tipo assim, eu vou contar sobre capas normais de livros físicos. Mas eu tenho uma mania, tá, que eu descobri, eu amo fazer capa. Fazer capa a livro, como eu tenho Kindle, que é a melhor coisa que eu já tive na minha vida é o Kindle, eu leio, obviamente, o formato para Kindle, para o livro e-book, é .mob. Só que, mesmo que eu consiga um livro legalmente em .mob, eu gosto, sinceramente, de como adquirir legalmente, baixar legalmente um livro em formato EPUB e convertê-lo, porque assim eu posso trocar a capa, para que a capa nem sempre ela está no tamanho certo do EPUB, do Kindle, sabe, da tela. Ela está em tamanho de livro. Não, e o livro ele é mais estreito que um Kindle, então às vezes fica só uma faixinha assim, sabe? É só um retângulo. Eu acho muito feio, porque fica aqui na lateral, sobrando. Então eu acho muito feio quando fica assim. E eu, de fato, como com os olhos, mesmo quando o livro é em livro formato e-book. E eu adoro fazer capa para livro, tá? Que demais! Eu adoro achar um livro e montar a capa certa para ele. Porque eu como o livro também com os olhos, tá bom, gente? Eu acho as capas bonitas. E eu leio livros com capas bonitas. E os livros que mais marcaram minha vida foram de livros cujas capas eram muito bonitas. Um exemplo, que hoje em dia é o meu livro conforto. Vou dizer ainda que é meu livro favorito, mas por enquanto é livro conforto. Que é o Febre Tropical da Rúlia Lopera. Acho que é isso, né? Rúlia Lopera. Gente, eu amo esse livro, tá? Sinceramente. E a capa é muito bonita. E me chamou a atenção justamente a capa. Não fosse a capa, se eu fosse só pela sinopse dele, eu nunca iria realmente atrás deste livro, tá? E eu nunca teria descoberto uma leitura que seria minha leitura conforto. E para quem não sabe, Febre Tropical, que é um livro que eu vou falar aqui ainda neste canal em algum momento, porque é muito importante para mim, tá? Cujo, repito, a capa é lindíssima, conta a história
da Francisca Juan, colombiana, mora em Bogotá com sua mãe e sua irmã mais nova. Isso aqui com um divórcio muito tempestuoso da sua mãe, a mãe dela meio que surta, quer recomeçar sua vida, mostrar que saiu inteira, saiu vencendo neste divórcio e se muda com as filhas para o apartamentinho da mãe dela em Miami. Que é exatamente isso aqui. Não, eu não tô louco! Eu não tô louco! A capa seria mais ou menos este apartamento, este complexo habitacional de famílias latinas em algum bairro latino em Miami. Aí o livro é justamente a história dos primeiros meses da Francisca em Miami, neste choque cultural dela de saindo de Bogotá, que é uma cidade que ela detestava, mas ela amava, sabe? Tipo assim, eu amo e odeio minha cidade. E ela foi lá para Miami, um país onde ela não fala a língua, não faz ideia, está sem amigos e tem um choque não só cultural, mas também religioso, porque a família até então católica se mudou para Miami e também vai adotar a religião nova que a família que também já estava em Miami, sua mãe e suas irmãs adotaram, que é a religião protestante. Então tem todo este choque. É muita coisa para essa pequena garota de 16 anos. Eu não estou suportando mais. E é muito linda essa história. Quer dizer, não é linda, mas eu acho ela tão bonita. É muito real, é muito vívida. É meio nojenta porque ela não tem papas na língua, então ela realmente xinga, ela fala grosso, ela fala de forma nojenta. Tipo assim, sabe? Tipo assim, então eu acho isso muito bacana. E tem também uma escrita latina, então tem muitas palavras em espanhol, porque na tradução se manteve. A escritora, que é a Julia Lopera, que é uma história semi-biográfica, tá, por sinal, ela ainda assim, ao escrever, ela escreveu tanto em inglês, que foi a nova língua dela, mas também em espanhol. Então foi meio mesclando as duas línguas. Então é uma história muito única nesse aspecto e muito visceral. E eu amo demais, tá? Sinceramente. Eu li várias vezes Febre Tropical, cuja capa é linda. E não fosse a capa, eu nunca teria lido este livro. Que eu só li este livro porque a capa é maravilhosa. Eu julguei o livro pela capa e ganhei o melhor livro da minha vida. Idem, por exemplo, também para 100 anos de sua solidão. Aqui a capa também é muito linda. Me chamou a atenção a história, né? Porque também já foi a história que inspirou Encanto, da Disney, que eu discordo muito profundamente disso, tá? Honestamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Disney que inspirou, tudo bem. Tem seus pontos de semelhança, mas até aí também não interessa muito. Mas também foi mas eu julgo, mas eu realmente, eu vou ler este livro porque eu vi esta capa e achei muito bonita. E deem também para Violeta, da Isabel Allende. Eu falei muito de livros latinos aqui, né, gente? Mas enfim, Violeta, se você não conhece, da Isabel Allende, cara, que livro maravilhoso. E que história maravilhosa. É uma falsa biografia da Violeta, conta os 100 anos da sua vida desde quando ela nasceu em 1920 até quando ela morreu em 2020. São 100 anos de vida de uma mulher incrível. Cara, vale muito a pena e, de novo, julguei o livro pela capa. Que coisa mais linda! Eu sempre vou julgar um livro pela capa. Se a capa for interessante, eu vou ler. Todos os livros que marcaram minha vida eu julguei pela capa. E eu sei que eu com certeza perdi outros livros muito bons também, que ou seja porque a capa é feia ou não é nem um pouco interessante. E eu deixei de ler porque a capa não é interessante em nada. E sim, eu sei, é um livro muito bom que eu perdi a chance de poder lê-lo. Eu entendo isso, com certeza ocorreu. Mas não importa. Se a capa não for interessante, eu não leio. Ponto final. Bom, gente, isso foi um vídeo curto, eu só quis falar isso honestamente, me deu vontade de falar sobre isso. Eu sempre vou julgar um livro pela capa, sempre farei isso, tá bom, gente? E é livros. Falando sério, eu não falo de pessoas, animais, ideias,
pensamentos, ou sei lá, é só sobre livros. Estou falando de livros. Eu jogo livros pelas capas e não outras coisas por suas capas, tá? Apenas livros. Enfim, inscrevam-se, compartilhem, comentem, deixe o seu joinha. Escreva aqui embaixo algum livro cuja capa é feia, que você sabe que é feia, mas você leu o livro e ele é muito bom e você queira me recomendar. Escreva aqui embaixo se você também faz isso, se você não faz. Enfim, gente, meu Pix tá aqui em cima, o QR Code, ou @Léo Roxo, PicPay, ou se quiser mandar no meu Pix direto, leandrinroxopix@gmail.com. Qualquer quantia vai ser muito aceita e vai ser 100% para este canal aqui, tá bom, gente? Enfim, é isso, muito obrigado e até mais.